O Pedro não tocou a campainha hoje. Tem. Dá licença pra gente entrar na sua casa. Falando nisso, juntinho de você, nessa quarta-feira, pertinho aí do carnaval, né? Você sabe que a gente está sempre esperando sua ligação, sua mensagem de texto, sempre para saber suas dúvidas, sua opinião sobre o programa de hoje, que está imperdível. Nosso convidado saiu de São Paulo especialmente para estar aí do seu ladinho. Chega para lá no sofá, que a gente vai ficar do seu ladinho aí para te ajudar, para te orientar. Tem bastante coisa. Bom, e você que está com vergonha de sorrir, a gente não vai cansar de falar isso esse mês, porque você não pode perder essa chance. Sua autoestima de volta. Pensou? Então você pode participar. Está com vergonha de sorrir? Quer sua autoestima de volta? Participe do concurso Eu Quero o Meu Sorriso de Volta. É muito fácil, porque o Falando Nisso vai te dar um implante completo. Olha como é fácil. Vem aí o concurso que vai mudar a sua vida. Quero o meu sorriso de volta, um implante completo para você. Já pensou? Poder sorrir sem ter vergonha e recuperar sua autoestima? Para participar é muito fácil. Ligue 9711 1313, digite a opção 1 para Falando Nisso e depois 1 para concursos. E diga por que você quer o seu sorriso de volta. Ou mande uma carta com foto para a TV Band. Tá esperando o quê? Quero o meu sorriso de volta. Participe e boa sorte! Então, assim, você tem que participar, tem que mandar foto, tá? Pra gente saber direitinho como é que tá a sua situação aí. Em março a gente vai escolher uma pessoa e dar um implante completo. Não é um implante, é um implante completo para você devolver sua autoestima, né? Bom, a gente tem um assunto hoje bem delicado, mas antes eu queria dar uma mensagem. E a mensagem é de Jean-Paul Sartre, que dizia o seguinte: muitas vezes a gente bota a culpa em tanta gente, né? E esquece da responsabilidade que cabe a gente mesmo. Cada homem, Jean Paul dizia, que cada homem deve descobrir o seu próprio caminho, porque o homem tem de poder escolher a vida em todas as circunstâncias, o poder está nele. Para isso ele tem que se inventar todos os dias, né? E ele não é mais daquilo que ele faz a si próprio. Tudo que acontece na vida da gente é aquilo que a gente faz para a gente. Não adianta culpar os outros. E lembre-se, nem sempre nós fazemos aquilo que queremos, mas, no entanto, nós somos responsáveis pelo que somos. É justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Muitas vezes a gente perde uma pessoa querida, não para outras vidas, para o outro lado, encare como for, a gente perde por amor, a gente perde pela falta de amizade e muitas vezes a gente entra na depressão com tudo isso. Até que ponto está a nossa responsabilidade? Até que ponto uma perda pode influenciar na nossa vida e como é que o lado espiritual pesa com isso tudo? Eu tenho muito prazer de estar falando com ele hoje, uma pessoa que a gente queria estar trazendo já faz muito tempo, nosso querido Irineu Gasparetto, que é escritor e psicólogo. Irineu, obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigada por ter saído de São Paulo para ter vindo até aqui. Um abraço para a Madalena, também assessora do Irineu, que está aqui com a gente. Aliás, nós temos um livro aqui que vamos falar com você sobre esse livro também, as palestras do Irineu, como é que você pode receber ajuda. Mas a primeira pergunta que eu te faço é justamente essa, Irineu. Muitas vezes a gente entra em depressão por perda. Né? O que é a depressão para o plano espiritual? Como é que ela é encarada? Não, quando a gente se refere a plano espiritual, a gente está falando em nível energético. O nível energético, ele funciona na questão da afinidade. Como é que funciona a afinidade? É fácil entender. Imagine que você entra, por exemplo, numa padaria e você pede lá um sanduíche e tal, aí você começa a conversar com a pessoa do balcão sobre futebol. Aí quem está sentado do lado começa a dar pitaco na conversa e tal, daqui a pouco todo mundo está falando de futebol. Ninguém se conhece, mas há uma afinidade comum. Quer dizer, a afinidade é uma frequência de energia que aproxima as nossas sensações. Então, se eu começo naturalmente a ter pensamentos mais complicados, se eu começo a esquecer as minhas qualidades, se eu começo a dar um valor excessivo e importância, o que é importar? Né? Trazer de fora para dentro. Eu trago de fora para dentro e tudo que eu pego de fora eu ponho dentro e penso que é meu, eu não consigo decodificar muito, a gente começa a baixar o nosso nível de energia. Quando entra em depressão?
entra em depressão porque aquilo começa a ficar sistemático, começa a ser repetitivo e funciona mais ou menos como uma coisa hipnótica, né? O cérebro começa a registrar aquilo de maneira hipnótica. E aí, do ponto de vista espiritual, você atrai naturalmente frequências que estão na mesma situação. Ondas do rádio, né? Ondas do rádio, exatamente, é frequência. Você está na tristeza, você vai atrair tristeza, melancolia, e aí a sua amplifica, porque aproxima, né? Ok. Irineu, a gente foi até as ruas para saber as dúvidas do pessoal. Legal. Vamos conferir uma delas? Vamos Ali lá. naquele monitor você vai poder acompanhar. Vamos lá. Como ter forças para superar a perda de um filho? Perda de um filho, Irineu. Olha, a perda, qualquer perda, não é só de um filho, mas especialmente de um filho, não é muito fácil ter forças, não é? Quando a gente conhece essa questão da vida após a morte, no caso eu tenho muita experiência nisso, para mim seria até mais simples. Mas é muito difícil você imaginar que aquela vida que estava lá dentro daquele corpo, que aquilo se extinguiu. Na verdade, o corpo sim perece, mas a consciência, o espírito se mantém. Eu sei que isso não consola ninguém, mas o fato de saber que a gente vai poder reencontrar as pessoas queridas ajuda muito. Não anula a dor, não anula, mas ajuda a gente a atravessar um período, porque também a gente quer mostrar para a pessoa que a gente, apesar da perda dela, a gente segue o nosso caminho, não é? Então, eu penso que confiar... Tem que passar pela dor. Se não passar, se disfarçar essa dor, pode ser perigoso lá na frente. É pior, porque é um pavio que tem que queimar. Entendi. Se você não queima, por exemplo, tem gente que perde pessoas e começa a chorar depois. Eu já atendi no meu consultório gente que chora depois de 2 anos que a pessoa morreu. Você não chorou, guardou e tal, não expressou a perda e depois foi ficando numa situação mais complexa. Então, vamos chorar tudo que tem, mas também chora tudo de uma vez, né? Vai até a página 1. Vai até a página 1 e Depois... não vai trazer a pessoa de volta, mas eu preciso retomar. Eu preciso retomar e a certeza de que se ela estiver me vendo em algum lugar, ela vai querer me ver bem também, né? Claro. Lógico. Lembra que a gente falou uma vez, sofrer ou não é uma opção nossa. Verdade. A gente precisa de ajuda muitas vezes, mas sofrer ou não é uma opção nossa. Temos mais uma perguntinha da rua, vamos conferir. A depressão pode ser espiritual? Boa pergunta. Pode ser espiritual, mas a gente tem que entender o seguinte, uma coisa espiritual só acontece, só vinga, se você oferecer material para isso. Quer dizer, eu posso ter uma aproximação espiritual, que vulgarmente o pessoal chama de encosto, né? Você pode ter uma coisa dessa, mas se você não tiver tendência para aquilo, aquilo vem e tal, fica um pouco e afasta, porque não engancha a energia. Quando é que ela engancha? Quando a minha expressão, por exemplo, de tristeza, isso tudo, oferece oportunidade. Então, eu tenho que ter algum componente que me ajude a fazer com que aquela coisa espiritual fique comigo. Aí sim, ela é bem espiritual, mas tem que haver um gancho meu, de anuência minha. Quer dizer, você tem que dar permissão para essa coisa influenciar na sua vida. Ou seja, eu tenho que alimentar um pouco disso, senão não acontece. Ok, então. Bom, já a gente vai atender a sua ligação, o Irineu continua aqui com a gente vai fazer só aquela paradinha neste momento. Você sabe que aqui tem um pouquinho de tudo. E neste momento a gente vai conferir as notícias da redação. E vamos começar pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realizou hoje mais uma sessão de radioterapia no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Seu quadro permanece estável, segundo informou o hospital. Lula trata de um câncer na laringe, que foi diagnosticado em outubro. O ex-presidente vai fazer mais 2 sessões de radioterapia no hospital até sexta-feira e, por enquanto, não há previsão de alta. E está previsto para terminar hoje o julgamento de Lindenberg Alves, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel no ano de 2008, depois de mantê-la como refém por 100 horas. Os trabalhos acontecem no Fórum de Santo André, na Grande São Paulo. O tenente da Polícia Militar, Paulo César Schiavo, depôs hoje. Ele foi o responsável pela explosão da porta do apartamento onde ocorreu o sequestro. Logo em seguida, será a vez de Lindenberg depor. Ele nunca se pronunciou publicamente sobre o crime e está respondendo por homicídio qualificado, tentativa de homicídio
cárcere privado e disparo por arma de fogo. Ao todo, 19 testemunhas devem ser ouvidas, sendo 5 da acusação e 14 da defesa. A pena mínima defendida pela promotoria de 50 anos. Mas como ele já está preso há 3 anos aqui em Tremembé, ele ficará na cadeia por no máximo 27, já que o tempo na prisão no Brasil, o tempo máximo é de 30 anos. Vamos ver o que vai dar essa história. Pedro Mariano. Eu vou te contar uma coisa. Aquela fofoca do bem. Fofoca não é boa, mas essa é a fofoca do bem. A pequena Blue Ivy, filha de Beyoncé e Jay-Z, está dormindo em seu novo berço. Gente, vamos pôr a foto se a gente estiver aí, que parece uma carruagem de princesa. Segundo a revista americana In Touch Weekly, a cantora teria pago pelo berço apenas $23 mil. Uma coisa bárbara, assim, uma coisa básica, né? O bebê tem ainda a seu dispor um exército de 6 babás que cuidam dela dia e noite. E Luan Santana, o lindo e eterno sertanejo, tá todo mundo apaixonado, passará o carnaval no Batente. O novo CD do cantor tem lançamento previsto para março e por isso estará em estúdio trabalhando na finalização do seu próximo CD durante todo o carnaval. Que Deus abençoe muito aí todo esse sucesso. Pedro Mariano, tem gente na linha, tem gente querendo falar com o Irineu Gasparetto, que está aqui no nosso programa hoje, falando sobre perdas e depressão. Como é que a gente consegue superar tudo isso? Mas antes eu quero mandar um beijo para você. Beijo, Kiara.